E aí, cara? Tudo bem? Pessoal, e dando continuidade aqui ao nosso episódio especial de 10 anos da AutoPost, hoje eu estou com a presença do Rinaldo Marinho, um cara fantástico, que está também conosco aqui desde o início da jornada da AutoPost e permaneceu e permanece com a gente, e que veio também compartilhar um pouco da sua relação desse mundo, tanto automotivo quanto com a AutoPost. Rinaldo, satisfação, cara, te receber aqui, tá? Obrigado pelo convite, Fábio. Um prazer. Rinaldo, o que significa para você ter um carro bem cuidado e se isso vai além da estética? Fábio, eu gosto de ter o carro novo, né? Novo não significa necessariamente ele ter saído da concessionária recentemente, né? Sim. Mesmo os carros que eu já usei, eu gosto que eles estejam no estado de novo. Uhum. E para mim, né, ter o cuidado é importante para eu poder usar o carro, Usar o carro. efetivamente usar, viajar, fazer o que eu quiser com o carro e ter sempre a possibilidade dele voltar para o estado de novo, né? Sim, E claro que isso vai muito além da estética, né? O cuidado ele ultrapassa a estética, ele vai para a própria manutenção do veículo, né? é, O carro bem cuidado, ele vai durar mais, não vai te deixar na mão, sempre vai estar ali novinho, com aquela aparência bonita, mas também funcionando bacana. perfeitamente. Maravilha, maravilha. Você já teve alguma experiência com um carro que marcou a tua vida profissional ou pessoal? Ah, várias, viu? Várias. Conte uma aí com a gente aí. Pensar aí. Algum carro assim que, poxa, cara, meu trabalho mudou depois que eu adquiri esse carro, ou minha vida pessoal, eu do nada imaginei ter esse carro e eu tive a condição de ter, enfim. Algum que marcou assim, que marcou uma etapa da tua vida. Fábio, eu vou lembrar aqui de um carro que já passou muitas vezes aqui pela Autopost, né? Eu morava em Brasília, né, e mudei aqui para Teresina, né? Vim com a minha família aqui para Teresina. E antes de vir para cá, eu comprei um Renegade diesel 4x4 lá em Brasília. Você deve Se lembrar desse carro, né? lembra, um branco. Isso, exatamente, né? E a ideia, né? Todo mundo sabe, Brasília estava muito longe da praia, né? Aqui com o Sim. litoral próximo, né? Então eu procurei um carro que tivesse uma tração 4x4, que tivesse minimamente ali a condição de, né, de andar um pouquinho fora do asfalto, né? Sim. E eu posso dizer que esse carro marcou, talvez seja o carro que eu fiquei mais tempo, né? Eu fiquei 5 anos com esse carro. Então, Foi, cara, eu me lembro. eu, tro- Bastante tempo. eu trouxe aqui para Teresina e comecei a cuidar dele aqui na Autopost, né? Aham. Viajava, andava um pouquinho. O carro não é um off-road assim muito radical, né? Mas eu andava um pouquinho fora do asfalto e sempre trazia aqui para vocês voltarem para a condição anterior, né? Para ele ficar novinho. Então fiquei 5 anos com esse carro e eu, minha esposa, a gente viajou bastante, se divertiu muito com com Se esse divertiu muito. carro. Pois é, eu me lembro mesmo, porque ele era aquela versão mais a Trail Rock. Trail Rock, né? Sim, sim, sim. Justamente, que já tem uma capacidade off-road já melhor do que as versões Isso, convencionais. ele tem um pneu ali de uso É, misto, né? A suspensão um pouquinho mais alta. isso. Ele dá uma condição ali de já fazer uma É, brincadeira fora do asfalto. e você usufruiu mesmo. Eu me lembro que das vezes quando você voltava, o carro sempre estava bem numas Imundo, condições, né? precisando de um real cuidado. É Massa, verdade. cara. Rinaldo, conta um pouco da tua trajetória profissional e como ela se conecta com a paixão por carros. Bem, eu sou engenheiro civil, engenheiro de segurança do trabalho, né? E logo que eu me formei, eu prestei um concurso público, né? Sou auditor fiscal do trabalho e atuo na área de segurança do trabalho. E a história dessa paixão por carro, né, essa relação com o carro, vem desde a infância, né, Fábio? É, né? Geralmente a gente começa lá na infância, né? Eu lembro que minha mãe dizia que eu quase não sabia falar. Meu pai tinha um Opala, aquele Opala antigo, né? Eu sou da década de 70, aquele Opala com farol redondo.
A minha mãe falava que eu mal sabia falar, mas eu via um Opala na rua, só com o farol eu já falava, ó, lá vem o papai. Massa, E velho. desde a infância vem essa coisa de gostar de Paixão. carro, de ver os carros, de ficar imaginando, quando eu tiver na minha adolescência, quando eu fizer 18 anos, eu quero tal carro, né? Uma bobagem, né? Porque os carros, quando a gente é criança, não são os mesmos, né, de quando a gente Sim, chega sim, lá na sim. frente, né? Enfim, então vem desde a infância e acho que como toda criança, né, gostava muito das miniaturas, sempre tive bastante miniaturas e foi crescendo essa paixão, né, pelo carro, até já a gente na adolescência aprender a dirigir, quando faz 18 anos tirar a habilitação, né, e ter o carro, primeiro carro, enfim. E quando eu estava formando em engenharia civil, né, eu tinha um Ó, Chevette e troquei o Chevette por uma picapezinha para poder, né, começar minha carreira profissional, a carregar as trajetória. coisas das obras, né? Aham. Então, logo depois eu fui para a área, né, de segurança do trabalho, como eu já relatei, aí já pude abrir mão da picape e voltar para o carro fechado. Legal, cara, que massa. E na tua rotina, como é que o carro influencia, Rinaldo, no dia a dia? O carro, ele é determinante em vários momentos, né? Aham. Eu gosto muito de viajar com a família, Uhum. né? Então, recentemente a gente fez uma viagem de carro, a família inteira, né? Uma viagem que a gente fica 2 dias dentro do carro para chegar, depois fica 2 dias de novo para voltar. E eu tenho 3 filhas, né? E todas três, desde pequenas, eu tentei acostumar com essa Já coisa de andar. viajar de carro, né? Legal, cara. Porque É, família grande, né? Nem é. sempre dá para, né? De É um monte de avião e passagem de tal. avião para comprar. Então eu procurei sempre acostumar as três, desde pequenas, a fazer essas viagens de carro. E hoje elas me cobram, né? Ah, e quando é que nós vamos viajar? Então, recentemente eu fiz essa viagem, a gente rodou 2.500 quilômetros, fomos pro Caramba, velho. litoral, voltamos. E é um momento ali familiar, naquele ambiente pequeno ali, que é o interior do carro, né? Mas que é muito bacana, criando memórias felizes Memórias, ali em cara. família, né? Memórias. Muitas das minhas memórias, Rinaldo, eu compartilho muito da tua vivência, dessa paixão por carros, né? E eu me lembro, cara, das poucas coisas que eu me lembro, porque a minha memória passada, ela é um pouco falho, sabe? Mas uma das poucas que eu me lembro são justamente as viagens que fazia eu com pai e mãe e inclusive o Pablo, meu irmão. E é impressionante como isso realmente marca, assim, e me traz, inclusive, o hábito de fazer viagens constantes também hoje com a minha família, incluindo a minha filha, a Antonella. Eu tenho essas memórias também, né, de quando era criança, viajando, eu, meu pai, minhas irmãs, de carro. É interessante que eu tenho memória, assim, de pneu furado na estrada, conserto o pneu, furo outro pneu, carro quebrado na estrada. E hoje essas memórias são boas para mim, sabe? Ah, a aventura, o carro lá na estrada, parado à É. noite, esperando o mecânico. Eu era criança, para mim aquilo era tudo festa, né? Tudo Tudo farra, top, tava né, bom cara? demais. É. Eu tenho bem marcado essas lembranças. Que massa, cara. Que legal, que legal. Rinaldo, você vê o cuidado com o carro como investimento pessoal e profissional e por quê? Ah, um investimento, com certeza, né? As experiências que eu tenho de revender os carros, né? Vender os meus carros usados, eles sempre têm uma valorização boa, né? Acima da média, porque eles Pelo são bem estado cuidados, né? deles. O estado deles, o cuidado com a manutenção, o cuidado com a parte estética, né? Já tive experiências de vender carro que a pessoa você vê pelos olhos, né? A pessoa chega, o comprador, ele olha o carro só pela primeira impressão que ele teve da estética, né? Da pintura, das rodas, né? Aquele carro brilhando, aquele carro novinho, você vê pelos que os olhos brilham que a pessoa já tomou decisão Já ali, né? gostou? Então, se eu estou valorizando ali meu patrimônio, eu acho que isso é um investimento. Isso do ponto de vista financeiro. Agora, do Sim. ponto de vista pessoal, né? Da minha satisfação, né? De eu poder olhar ali na minha garagem, ver que o carro está novinho, ver Boa, né, que cara? o couro tá hidratado, que o carro tá cheirosinho, né? As Não tem rodas igual. bonitas ali.
Para a gente que gosta de carro, né, é uma satisfação gratificante, né? muito gratificante, muito gratificante. Verdade, Rinaldo. Muito bom, cara. É isso aí. Rinaldo, e como é que você conheceu a AutoPost, se você lembra do primeiro serviço com a gente? Fábio, quando eu mudei de Brasília para Teresina, né, uma das minhas preocupações é onde é que eu vou cuidar dos meus carros, né, onde é que eu vou lavar os carros. E eu cheguei aqui, tive algumas experiências não muito boas, né, e eu sempre morei aqui perto da AutoPost. Eu passei aqui na porta, olhei e falei, o que será que acontece aqui? Né? Tem uns carros bonitos aí, tem uns carros bacanas, parece ser um lugar, né, bom. E um dia, né, AutoPost, quando eu cheguei, a AutoPost era uma empresa nova, Sim. mas já consolidada no mercado, né, já era uma empresa que a gente ouvia falar. Sim. E aí eu resolvi um dia experimentar, né, trazer o carro para cuidar aqui na AutoPost, né? O primeiro serviço foi mais simples, né? Foi só uma limpeza especializada. Do carro. E eu lembro que da minha esposa perguntando, né? O que você fez com o carro? Por que o carro tá mais bonito? Por que o carro tá brilhando mais? Aí eu falei, porque foi feita uma lavagem bem feita sem danificar a pintura, né? Então ele ficou com essa... E aí eu comecei, né, a trazer o carro mais vezes, fui conhecendo os outros serviços, né? E aos poucos fui utilizando, fui experimentando. Eu acho que eu já utilizei a maioria dos serviços que são oferecidos aqui na AutoPost. Eu já tive experiência, né? Já utilizei esse serviço e posso te falar com certeza que nunca me decepcionei, né? Sempre foram além da expectativa. Rinaldo, e o que lhe fez voltar e continuar confiando aqui na AutoPost? Fábio, a qualidade principalmente, né, a qualidade dos serviços, o atendimento, né? Eu posso falar que hoje eu sou amigo, seu amigo e amigo da equipe toda aí da AutoPost, mas principalmente a excelência dos serviços, né? O que a gente faz aqui, né? Os serviços que a gente faz aqui na AutoPost sempre cumprem o que prometem, né? O resultado é sempre muito bom. E eu estava aqui na memória lembrando da quantidade de vezes dos carros, das motos também que eu trouxe para cá, e sempre o resultado muito bom. E puxando aqui pela memória, né? Esse primeiro carro que eu trouxe aqui, há muitos anos atrás, depois de eu fazer algumas, né, limpezas, você pessoalmente me convenceu a fazer o Ceramic Pro nele, né? Eu fiz, tal. E aí uma semana depois apareceu no meu carro uma marca, parecia algum carro mais alto que Deu passou uma encostada com ali. pneu, alguma coisa leve, né? Aí eu trouxe aqui. Vamos fazer o teste para ver Vamos se fazer está o teste para funcionando. ver se funciona, né? E você mesmo, pessoalmente, você foi lá com um paninho e tal, e ficou perfeito, né? Eu falei, já valeu a pena, né? Eu já vou economizar aqui talvez precisasse fazer uma repintura. Sim. E o carro estava protegido, né? Então já funcionou bem. Essa proteção. E aí, com essas experiências, a gente vai voltando, né? Vai voltando, vai conhecendo, né, os outros serviços que você oferece aqui. E desde então, né, eu sempre cuido dos carros, das motos aqui com vocês. Maravilha, cara. Maravilha. E na sua opinião, Rinaldo, o que a AutoPost, o que torna a AutoPost única e exclusiva? Eu acho que o que torna a AutoPost única e exclusiva é principalmente o investimento que é feito aqui na excelência. Desde os produtos que são utilizados até a qualificação, né, os processos que são aplicados aqui nos carros e a qualificação que eu sou testemunha disso, que você leva a qualificação da sua equipe ao extremo, né? E isso torna a AutoPost única e exclusiva. Legal, cara. Maravilha. E para a gente entrar aqui já nos finalmente, se você pudesse escolher qualquer carro no mundo para ter na garagem hoje, qual seria e por quê? Rapaz, que pergunta difícil. Poxa, que pergunta difícil. Eu não, meus carros,
eu não fico só numa linha, né? Eu gosto de Sim. sedã, eu gosto de SUV, já tive picape, né? Então eu não vou exclusivamente num. Agora, é, eu gosto muito de carro alto, né? Eu Alto, né? gosto, então, já que é qualquer carro, né? Vamos escolher uma Mercedes Mercedes? G63, pode ser? G63? Ó! Tá de bom tamanho assim? Cadê? É brinde? Você vai me dar o carro, não? Esse brinde aí, meu amigo, tá, Não, isso tá aí show. fica sensacional. Já pensou? Ah, então toma aqui a sua Toma! G63, comemoração. Pô, cara, é um carrão, viu? Carro espetacular. Hoje é um carro assim que tá queridinho, né? No meio Sim, sim, sim. dos famosos pelo que ele entrega, né? De performance. E de estilo, né? Tem De aquele estilo, jeitão Jeepão, né? A jipão raiz, performance, né? Apesar da gente saber que a tecnologia ali está presente em tudo, né? Mas ainda tem aquela tem imagem de jipão abertura da raiz. porta, a exposição Exato. ali da montagem, né? Dos parafusos ali, meio exposto e tal. Exatamente. Legal. Como é que surgiu essa sua paixão por carros e se você tem alguma lembrança da infância ou juventude que te marcou nesse sentido? A paixão vem desde a infância, né? E eu lembro bem, né? Quando eu era pequeno, meu pai tinha um Opala azul, minha mãe tinha uma variante marrom Ó, rapaz. e a variante da minha mãe, ela tinha alguns problemas elétricos, né? E o carro, assim, não podia, se chegasse, acendesse o farol do carro com o carro desligado, já descarregava a bateria, não era muito confiável a parte elétrica do carro. Então, assim, é uma lembrança minha, eu devia ter, não sei, 4 anos, de eu chegando no carro, acendendo o farol do carro e levando a bronca depois, né? Porque não ia ter como ligar o carro. E da minha juventude, eu lembro muito bem do meu primeiro carro, aquela sensação, né? Claro, eu dirigia, andava no carro do meu pai emprestado, mas você ter o seu carro, né? É uma sensação diferente. Então, lembro bem do meu Chevette DL 91 prata, né? Eita, rapaz. 1.6, carro de tração traseira, né? Na época ainda era possível um carro um carro acessível ainda com tração traseira. A experiência é única. Lembro nas ruas vazias, né? Às vezes entrando numa curva assim, acelerando um pouquinho mais, a traseira saindo um Massa. pouquinho, era uma sensação muito, muito boa, né? Então tem essas lembranças dos carros, né, de antigamente. Que legal, cara. E além dos carros, quais são teus outros hobbies e paixões? Ou paixões que você tem, Rinaldo? Olha, moto, né? Além do carro, moto, eu gosto de moto. Gosto de preparar uns coquetéis, preparar uns drinks, né? Sempre eu tenho um pequeno bar montado em casa, que eu gosto de receber os amigos e ficar preparando umas bebidas. Eu acho Legal, cara. Gosto muito disso. Massa. Rinaldo, e aqui para a gente ir para os finalmente, se você pudesse dar um conselho para quem quer cuidar melhor do carro, qual que seria? O conselho o conselho é trazer o carro aqui na Autoposh. Aqui na Autoposh, né? Porque aqui se cuida dos carros, né, com um grau de qualidade alto, né, com excelência, e tem sempre um serviço adequado, né, que se encaixa ali no que você precisa, né? Então, assim, hoje eu cuido dos meus carros aqui, eu tenho o carro que é mais novo, né, que eu faço um determinado cuidado nele, e eu tenho um carro um pouquinho mais velhinho, que eu não quero investir tanto, mas que eu trago aqui e também consigo cuidar dele e ter um resultado bem interessante, né? Então, Legal. aqui a gente tem essa possibilidade, né? Tem sempre ali alguém para avaliar o que o carro precisa, para oferecer um leque de serviços ali bem compatível com a necessidade daquele momento, daquele veículo. E se Autoposh fosse uma palavra ou frase, qual que seria e por quê? Qualidade, né? Qualidade. Tem muitos anos que eu sou cliente da Autoposh e todas as vezes que eu venho aqui, eu vejo o mesmo resultado, a mesma qualidade no atendimento, a mesma qualidade no serviço que é feito no meu carro.
a mesma do primeiro dia, né? Ou melhor até, aqui está sempre evoluindo, né? Tem sempre novidade, mas eu percebo isso, essa busca pela qualidade, pela excelência constante e essa manutenção de um padrão alto, né? Que sempre atende ou supera as expectativas. Legal. Pessoal, então a gente finaliza aqui mais um episódio. Rinaldo, cara, você é um cara que a gente tem como referência para medir o nosso padrão de qualidade, porque a sua constância aqui conosco nos mostra que a gente está pelo menos no caminho certo. E ter você com a gente nesse momento aqui, compartilhando um pouco do teu entusiasmo, dessa tua relação com essa mesma paixão que a gente tem por carros, como da tua relação conosco, nessa trajetória aí de 10 anos, é algo sem palavras, tá? Então, tanto eu quanto em nome do meu time aqui na Auto Porsche, eu sou imensamente, eternamente grato, tá? Pela confiança que você nos deu desde o primeiro momento que você esteve aqui e continua dando. Espero que a gente permaneça com essa parceria por mais 10 anos. Beleza? Beleza. Eu que agradeço, né, de ter aqui a tua empresa com uma equipe tão preparada, com toda essa estrutura aqui. E, como eu já disse, né, da gente ter possibilidade de usar o carro, sair, viajar, sair do asfalto, fazer o que quiser com o carro e depois ter esse cantinho aqui que a gente traz, vocês cuidam dele com todo carinho e devolve, né, do jeitinho que ele estava antes. Isso aí para a gente que é cliente daqui da Auto Porsche é muito importante. Eu te agradeço por esses anos todos aí de serviços prestados e também de amizade. Valeu, amigo. Valeu mesmo, cara. Valeu, Reinaldo. Obrigado.